Saudações, conspiradores! Hoje é sábado e você já sabe, dia da nossa coluna Astrologia e Transformação, a cargo aqui do nosso querido astrólogo oficial do canal Realidade Fantástica, o professor Marcos Kuznick, Marquinhos para os íntimos, que vem fazendo numa série de análises fantásticas, uma série aí astrológica abordando os mapas de figuras célebres, e assim a gente aprende um pouco mais de astrologia. E hoje, abordando o mapa daquele que, para muitos, é considerado o maior automobilista da história moderna das competições, que é o Ayrton Senna, para outros também um herói nacional, e que tem uma vida realmente bastante interessante, olhada ainda pelo viés da astrologia, ainda mais interessante. Antes de a gente passar a palavra para o Marquinhos, que vai nos ensinar aí, você já sabe, para nós é muito importante, pessoal, você deixar o seu like, acionar o sininho, né? Deixar aí o seu comentário e, se você não for inscrito, fazer inscrição no canal, porque isso ajuda muito o Realidade Fantástica a cumprir essa missão de levar esses conteúdos até você. E divulgue o canal para seus amigos e conhecidos. Obrigado de coração. Marquinhos, Ayrton Senna, para muitos, é um herói nacional, né? Tanto que ele depois da morte até, né, trágica, lamentável, ele atingiu quase que uma estatura até messiânica, né? É verdade, Jamil. Assim, nessa nossa coluna, a gente tem falado de personagens, e a intenção aqui é de falar de personagens bem distintos, né? Algumas pessoas que são ligadas ao ocultismo, outras personalidades ligadas às ciências, à política, e também pessoas notórias, como foi o caso do Ayrton Senna. E eu selecionei esse mapa por várias razões. Primeiro, porque o Ayrton Senna é uma figura interessantíssima, né? Como você falou, ele era considerado o maior esportista do Brasil à época, mas não só isso, chegou a ser considerado o maior esportista do mundo. E isso no momento histórico do Brasil, onde a autoestima nacional estava baixíssima, né? Baixíssima, a gente vinha de problemas, dos cíclicos problemas do nosso país, e de alguma forma era uma catarse, né? Você vê um brasileiro, né, sucedendo num esporte de elite internacional, e, enfim, isso cumpre a sua função. Mas o que eu achei interessante, fazendo análise do mapa do Ayrton Senna, é o quanto o mapa em si é didático, né, o quanto ele nos mostra o potencial da astrologia de descrever as personalidades. E assim a gente também aqui no canal ajuda um pouco a divulgar a astrologia e mostrar como ela funciona. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui para que vocês possam acompanhar comigo alguns pontos dessa análise. De fato, é importante dizer que a análise do mapa astrológico é alguma coisa que leva um certo tempo, né? E geralmente, para uma boa interpretação astrológica, ela sempre surge junto com o consulente, com o cliente. Então, na verdade, quando eu, por exemplo, faço um mapa astrológico, Jamil, você sabe, na verdade, a interpretação ela não é feita de forma unidirecional, ela é feita em conjunto com a pessoa que vai dando significado ao mapa. E é claro que é sempre o desafio fazer um mapa de uma pessoa com quem a gente não consegue dialogar aqui nesse momento. Mas no caso do Ayrton Senna, a gente tem umas coisas muito interessantes, né? Bom, ele nasceu no dia 1º de março de 1960, faleceu no dia 1º de maio de 1994, como todo mundo, né, quase todo mundo sabe, num trágico acidente na pista de Imola, na Itália. Depois a gente até pode falar um pouco astrologicamente sobre as circunstâncias da morte do Ayrton Senna. Mas tem algumas coisas que chamam a atenção. Primeira coisa que, claro, todo piloto de esporte a motor e etc., né, são pessoas naturalmente extremamente competitivas, né? É um esporte de alto risco e a Fórmula 1 está no topo dessa categoria. E é interessante que nós podemos ver no mapa do Senna o seguinte, o quanto ele era efetivamente competitivo. E o quanto muitas vezes foi descrito a raiva que ele tinha dele mesmo quando ele não conseguia, quando sofria um acidente, cometia algum deslize, alguma coisa. Isso a gente pode ver assim. A primeira questão, ele é um ariano, né, bem do início de Áries, né, ele é do dia 21 de março, então no dia do início da primavera no hemisfério norte, início
do outono aqui no Brasil, bem do início de Áries, né? Claro, um ariano, mas não só isso. O interessante é que o Sol no mapa astrológico do Ayrton Senna, ele está descrito aqui na casa 2, mas matematicamente falando, ele está na terceira casa astrológica. E essa terceira casa é a casa do movimento, é a casa dos deslocamentos, né, das pequenas viagens. Mas também não é só isso, mostra como a gente se move de uma maneira em geral. Né? Tem pessoas que se movem de uma forma mais ou menos atrapalhada, outros conseguem, num dia, percorrer grandes distâncias, fazer muita coisa. E uma pessoa com Sol na casa 2, eu diria que ela tem naturalmente o pé pesado. Ou seja, são pessoas que naturalmente tendem a ter uma certa atração pela velocidade. Então, isso é um ponto muito interessante, porque é um talento que ele demonstrou desde cedo. A família do Ayrton Senna tinha condições financeiras para financiar, né, essa cara entrada num esporte caríssimo, que é o automobilismo, mas, de qualquer maneira, ele, ariano e com Sol na casa 3, é uma pessoa que já tem um pendor muito grande pela velocidade. Segundo ponto interessante que a gente observa no mapa do Senna é Só uma pergunta, Marquinhos. Pode ali falar. Você está, pelo menos para mim, você explicou, né? O Sol dele, ele tá na 3 ou está na 2? Porque ali me parece que está na 2, mas você considera 3 já. Considera 3. É interessante o seguinte, para quem nos acompanha, que as casas astrológicas, elas começam aqui no sentido anti-horário, né? A primeira, a segunda, a terceira. E quando algum ponto, né, um planeta, ele está muito próximo da cúspide da casa, alguns falam, já tendo percorrido, digamos, 3/4 dessa distância, ele já conta como se estivesse na casa seguinte. Então, okay, por mais que graficamente apareça que está na casa 2, mas veja, ele está a menos de 6 graus, né? Está em torno de menos de 6 graus aqui, então a gente já considera que esse Sol ele está fazendo o efeito, digamos assim, na casa 3. Ele divide um pouco com a 2, mas ele já irradia na casa 3. E, como eu disse, é a casa do movimento, do deslocamento, da ação, e também é uma casa da mente concreta, ou seja, pessoas de Sol na casa 3 têm uma mente astuta, uma mente arguta, uma capacidade de percepção muito rápida, né, o que de fato é um atributo necessário para um piloto de corrida, né? Agora, um outro fator interessante, Jamil, é nós pensarmos o seguinte: essa primeira casa astrológica, ela descreve fundamentalmente o corpo físico do indivíduo, né? A presença, qual é o efeito que essa pessoa causa e como ela está no mundo fisicamente. O Ayrton Senna, ele era ascendente em Aquário, mas uma coisa que chama atenção é o seguinte: ele tem o planeta Marte na casa 1, e Marte, ele descreve justamente nosso ímpeto, a nossa força, a nossa virilidade, a competição, né, a capacidade de embate. E pessoas que têm Marte na casa 1 são pessoas atléticas, em geral, né, são pessoas bem dotadas fisicamente, ou seja, que podem, assim, geralmente têm habilidades esportivas, etc., mas são pessoas muito competitivas. E isso é mais uma marca do Ayrton Senna. Eu lembro que uma vez ele dando uma entrevista para o Jack Stewart, né, antigo piloto de Fórmula 1, depois foi também proprietário de uma equipe de Fórmula 1, e ele falou: poxa, Senna, mas você causou muitos acidentes, etc., e ele diz: não, eu não compito para chegar em segundo, em terceiro, em quarto, eu compito para ganhar, né? E a gente sabe que nem todos os pilotos competem para ganhar. Às vezes, chegando em terceiro, quarto, tá bom para marcar pontos, né? Assim era o arqui-inimigo, né? O nêmesis do Ayrton Senna, que era o Alain Prost, né? Que era conhecido como professor, justamente porque ele entendia bem as regras do jogo e fazia isso. O Senna não, ele era um piloto muito arrojado, e isso acabou sendo uma marca dele no esporte. Outro fato interessante de percebermos no mapa do Senna é o seguinte: essa segunda casa astrológica, se você for procurar aí pela internet, ou até em alguns manuais de astrologia, costuma-se dizer que é a casa do dinheiro,
né, que é a casa ligada aos recursos financeiros. O Senna, obviamente, já de nascimento, mas também durante a carreira, é uma pessoa que tinha muitos recursos financeiros. Então, se justifica, por exemplo, esse Vênus, Jamil. O Vênus é um ponto de favorecimento no nosso mapa, e ele está na casa 2. Veja que, a exemplo do Sol, que parece que está na 2, mas está na 3, o Vênus, que parece que está na 1, mas ele já está valendo na 2. Então, Vênus na casa 2, geralmente a pessoa ela tem um bom favorecimento na área financeira. Mas a casa 2 ela tem algumas coisas interessantes. Ela mostra como que nós adquirimos os nossos talentos, as nossas habilidades, a nossa liberdade. Então, não é só dinheiro. Ela também é a casa dos nossos recursos íntimos, ou seja, o que é que eu tenho como um recurso meu, um recurso próprio, que ninguém tira. E como que eu consigo esses recursos. E, mais uma vez, aqui a gente vê o seguinte, que o Ayrton Senna tinha esse Vênus na casa 2 e a forma como ele adquiria esses novos recursos era notória. Que tipo de recurso? Era uma pessoa que aspirava à perfeição, né? Desde que ele era adolescente, criança no kart, todos os companheiros descreviam a capacidade de trabalho que ele tinha, ou seja, de ficar horas e horas e horas buscando a perfeição, a excelência naquilo que ele fazia. Então, isso é um fato bem interessante. O outro fato é que na casa 2, que mostra os nossos recursos, ele tem Mercúrio. E Mercúrio, entre tantas coisas, é o movimento, né? Mercúrio é o planeta mais rápido, né, do zodíaco. Então, além de identificar que a pessoa tem como recurso a própria percepção mental, né, uma pessoa mentalmente muito bem dotada, mas que ela usa esse recurso mercuriano do deslocamento, né, da velocidade como um recurso próprio. Isso é fascinante. Esse Vênus aqui, né, ele acaba dividindo um pouco também com a casa 1, que a casa 1 dá a presença do indivíduo, né? Então, ao mesmo tempo que ele tinha essa presença ameaçadora, né? Porque a gente olha para o Senna, você vê, principalmente uma pessoa compenetrada, mas ao mesmo tempo que parecia doce em outros momentos, justamente por causa dessa presença de Vênus, né? O médico da Fórmula 1, acho que era o Charles Watson, assim, ele era médico da Fórmula 1, e ele falou, puxa, o Ayrton Senna, ele às vezes ele manifesta uma humildade que não é comum você observar nesse universo também, de pessoas assim extremamente autoconfiantes e arrogantes, né? Mas aqui a gente tem umas outras coisas, e essa foi uma das razões também de eu ter escolhido o mapa do Senna, porque existem mais dois fatores muito interessantes a respeito da personalidade do Ayrton Senna que acabam demonstrando pelo mapa. Talvez se ele tivesse sido só um piloto de corrida, vencedor como foi, tricampeão mundial, claro, seria um ídolo, mas as coisas passam por outras situações. E uma delas são as repetidas declarações que o Senna dava da sua questão ligada à religiosidade, né? Ele dizia, ele falou uma vez que a experiência que ele tinha dentro do carro, e a gente pode interpretar quase uma experiência estática, né? Uma experiência de ele dizer, olha, eu me sinto mais perto de Deus. E isso não é só importante para mim como piloto de corrida, mas como homem. E aqui a gente vê algumas coisas interessantes, né? A 10ª casa astrológica no nosso mapa astrológico, ela representa a nossa carreira, representa a nossa notoriedade e a nossa reputação. E o que a gente escolhe fazer. Ele tem Escorpião na casa 10, que mostra que aquilo que... quem tem Escorpião na casa 10, quando abraça uma ideia ou alguma coisa ligada à carreira, geralmente faz isso de forma radical, faz isso de forma intensa e completa. Mas ele tem Netuno aqui na casa 10. Netuno na casa 10, geralmente, e como a gente está falando aqui da reputação, o Netuno, ele está ligado, é muito um signo dos místicos também, né? E, de um lado, acaba passando uma ideia idealizada, as pessoas acabam idealizando a imagem dele, como você falou desde o início, né? Muita gente tem uma visão de um herói, realmente,
mas, de qualquer maneira, mostra que a abordagem que ele tem desse campo é idealista. Ou seja, várias vezes também ele falou como era difícil, dentro desse mundo da Fórmula 1, trabalhar com a política que existia. Eles tiveram vários episódios, né? E ele sempre falava disso. Outro fato interessante, né, depois de uma fala no Grande Prêmio de Monte Carlo, em maio de 88, ele falou que pela primeira vez dirigindo o carro, né, ele sentiu como se isso acontecesse automaticamente, né, é como se ele estivesse no túnel, né, ele diz que naquele dia percebi que já não estava mais dirigindo conscientemente, era como se eu estivesse em outra dimensão, o circuito era um túnel, e parece que eu estava além da minha compreensão consciente. Então, essa capacidade é muito descrita no mapa dele pela casa 12, Jamil, que é a casa do imponderável, é a casa do inconsciente, onde ele tem dois fatores importantes. Primeiro, ele tem a Lua na casa 12, ou seja, uma pessoa que tem uma conexão emocional com fenômenos transcendentes, né, com fenômenos que estão além da possibilidade de compreensão meramente intelectual. E o Saturno... É interessante, Marquinhos, que isso que ele falou, que ele tinha enquanto guiava o carro, não deixa de ser uma experiência estática, né? Quase que mística, de expansão de consciência. Se você for analisar, é isso. A gente vê, né, que saindo talvez do campo sagrado, indo para o campo profano, a gente vê vários exemplos, né? Uma vez eu lembro de uma fábula zen, de que o guerreiro ia enfrentar um outro, né, um samurai ia enfrentar um outro no outro dia, e participou junto com o mestre lá de uma cerimônia do chá, né, que é feito de uma forma muito solene e compenetrada. Aí o mestre disse, olha, se você lutar como você fez essa preparação do chá, a tua vitória está assegurada, ou seja, de você estar presente naquilo. E é interessante quanto o Ayrton Senna tinha fãs no público japonês, né, porque é engraçado que ele parecia um oriental, né, ele era brasileiro, a gente via lá ele na praia, com mulheres e coisa e tal, mas o jeito dele trabalhar, o jeito dele se concentrar lembrava muito um oriental, né? E lembrava essa coisa de estar presente naquilo que se está fazendo de uma forma completa. E é interessante também que ele tendo o Júpiter na casa 12, o Saturno na casa 12, Saturno sempre é uma tentativa de controle, na verdade. Mas aqui é uma tentativa de controle em cima de um campo da vida que não tem muito controle. E, de alguma maneira, leva a pessoa a questões existenciais, né? Que também me parece que era o caso do Ayrton Senna. Outra situação que eu chamo a atenção é o seguinte, e é um outro fator que acabou destacando o Ayrton Senna, é que sendo uma pessoa riquíssima e, obviamente, que estando num mundo glamuroso como o mundo da Fórmula 1, né, não deixava claro de ser um bom vivant, né, mas ele, muito tempo, manifestou a preocupação em fazer com que as pessoas, em ajudar as pessoas, né, então ele começou a fazer vários atos de caridade, dos quais ele dizia que se falassem que fosse ele negaria, né? Ou seja, e me parece que justamente em março do ano de 1994, ele faleceu em maio, né, no dia 1º de maio, em março ele tinha iniciado conversas com a irmã dele, a Viviane Senna, no sentido de criar uma instituição para que ele pudesse fazer esse trabalho de caridade, enfim, de altruístico, de uma forma mais sistematizada, que não defendesse assim só eventualmente de doações que se fazia aqui e ali. Isso a gente vê uma coisa interessante, porque essa casa 11, no mapa astrológico, ela é a que descreve a nossa relação com o coletivo, né? De que forma a gente se relaciona com a sociedade em geral. E aqui ele tem Júpiter. Pessoas com Júpiter na casa 11 são pessoas legitimamente preocupadas com o coletivo, né? Não são pessoas, por mais que, claro, o Ayrton Senna e pilotos, assim, a gente vê no mundo dos esportes individuais, né, Jamil? A gente vê no tênis, por exemplo, que são no tênis, nas lutas, né,
que o pessoal passa uma visão de arrogância, porque é uma autoconfiança. Porque a gente sabe que no esporte coletivo, né, notadamente o futebol, um jogador pode ficar ali, como se diz, né, dando um migué, andando para lá, andando para cá, mas no esporte individual, no tênis, no automobilismo, na luta, é só a pessoa, e ela não pode... então, são pessoas muito autoconfiantes, beirando, às vezes, a megalomania. Mas, mesmo com toda essa autoconfiança, com toda essa capacidade que o Senna tinha, ele tinha uma capacidade de perceber que ele vivia num país de pessoas que tinham muitas necessidades, que passavam, e o próprio fato, né, que era muito simbólico, né, dele pegar a bandeira do Brasil, ele poderia fazer, como até alguns outros foram, até esconder um pouco a origem dele, que era de um país pobre, de terceiro mundo, e ele não fazia. E, claro, isso acabou atraindo a simpatia dos fãs. E até para finalizar essa análise, Jamil, a gente vê que há uma descrição de que ele era uma pessoa que talvez tivesse talvez a maior dificuldade da vida dele era no relacionamento não coletivo, talvez não até com ele mesmo, mas era relacionamento com o outro. Porque aqui, com esse Urano colocado na casa 7, né, é muito difícil se relacionar com o outro num nível às vezes mesmo de namoro, de casamento, etc., talvez fosse um desafio muito maior para ele, né? Então, assim, resumindo... É interessante, Jamil, Marquinhos, antes de você fechar, não tem como a gente não perguntar, porque, claro, né, o que também marcou muito a carreira do Senna é a morte dele, que foi de uma forma trágica, né, triste, e a gente falaria, né, misticamente, um desencarne violento. Sim. Isso está assinalado no mapa ou não? Então, veja só, Jamil, é muito interessante essa questão. O Senna morreu com 34 anos, né, era um jovem, né, obviamente que ele participava de uma das atividades mais perigosas do mundo, né, que é corrida automobilística, mas não dá como negar, foi a última, felizmente, a última morte que ocorreu na Fórmula 1, já vai fazer 30 anos, né, em 2024 já vai fazer 30 anos, inclusive eu lembro muito bem daquele dia, né, quase todo mundo da nossa geração lembra, né, talvez os mais jovens que nos assistem não tenham a dimensão de que era o Ayrton Senna e a própria, né, Fórmula 1 no Brasil à época. Eu fiz alguns estudos, Jamil, como sempre, né, a gente tem curiosidade toda vez que a gente se depara com uma personalidade que teve um desencarne precoce, que teve um acidente, ou alguma coisa, ocorre uma curiosidade natural. E é interessante observar o seguinte, eu fiz um mapa aqui, eu vou abrir, que é o mapa do momento do acidente do Senna, né? Que é o momento do acidente do Senna. Então, o acidente do Ayrton Senna aconteceu no dia 1º de maio de 1994. O horário local, né, na cidade de Imola era 14 horas e 13 minutos, que aconteceu, se não me engano, era a 6ª ou 7ª volta. Aquele foi um final de semana trágico, né? Teve um acidente muito feio com o Rubens Barrichello. Depois teve o acidente fatal do piloto austríaco Roland Ratzenberger. O Senna cogitou de não correr, né? E logo na largada também teve um acidente feio na largada, né? Então e na 6ª ou 7ª volta aconteceu o acidente fatal do Senna. Então foi horário local de Imola a 14h13. Se nós sobrepusermos o mapa do acidente com o mapa do Ayrton Senna, a gente vê uma coisa muito interessante, né, que serve para as nossas reflexões. Então, vou colocar aqui internamente o mapa do Senna e externamente o mapa do acidente, e ele vai gerar o que a gente chama em astrologia de um mapa de trânsitos, que é o mapa natal, pelo lado de dentro, e o mapa dos trânsitos, pelo lado de fora. O que mais me chamou a atenção nesse processo é que o ascendente, né, e o ascendente representa o corpo físico da pessoa,
ele está quase que exatamente em cima do planeta Plutão, que, entre outras coisas, representa a morte, e o planeta Plutão dele está na casa 8, né, está na 7, mas para outra, que é a casa da morte. Ou seja, 15 minutos a mais estava aqui para frente, 15 minutos estava aqui, mas no momento da morte, o ascendente dele estava exatamente, ou quase exatamente, a questão de poucos graus do Plutão, que tem como simbolismo um deles a morte. Então, Jamil, sempre que a gente vê esses mapas, né, eu tive outras personalidades, né, que eu vi, o nosso grande amigo Jaime Lauda, ele analisava sempre lá o mapa do Kennedy, né, teve uma morte por assassinato. Nós analisamos também aqui o mapa do Martin Luther King, que também foi assassinado. Então, claro que como astrólogos nós temos que tomar muito cuidado nessas análises. E, claro, muita gente vai dizer, é muito mais fácil falar depois que aconteceu, né? Mas é que são tantos fatores e muitos dos quais, é claro, os astrólogos não conhecem. Então, por isso que é uma temeridade um astrólogo tentar cravar que determinada pessoa vai sofrer um acidente ou coisa e tal. Porém, você pode, eu digo o seguinte, o mapa astrológico, às vezes, ele pode te mostrar as situações que, se derem errado, podem redundar em uma coisa muito ruim. Então, é claro que a gente alerta, olha, cuidado com água, faça um teste para ver se você não é alérgico antes de tomar uma anestesia geral, cuidado com determinados fatores, porque são fatores que, se derem errado, e às vezes está muito do nosso livre-arbítrio, pode acontecer. No caso do Senna, né, ele teria a opção de não correr, ele cogitou, mas ele preferiu seguir, né, esse caminho, né, e então, infelizmente, ele teve essa passagem pela Terra abreviada. Você veja como o conhecimento da astrologia é precioso, né? Que, como você disse, né, e é um dístico da astrologia, astros inclinam, mas não obrigam. Evidentemente que vai indicar tendências, né? Se de repente o Jaime Lauda, nosso querido amigo aí, mentor da nossa juventude, ele me falou uma vez que um grupo de astrólogos tentou avisar o Kennedy na época que não é que ele seria assassinado, mas que estava sensível aquele momento para um desfile em carro aberto, né, para que se ele pudesse evitar, mas não conseguiram chegar até ele. Se de repente alguém pudesse ter, né, algum astrólogo, alguém pudesse ter conversado com o Senna na época, claro que não falaria, olha, cuidado, você vai morrer, não é isso, mas existia ali uma sensibilidade, né, de repente se resguardar. Então, realmente esses conhecimentos são muito preciosos, né, Marquinhos? Eu acho que a astrologia ela tem uma propriedade, assim, e não só, claro, com relação a essas circunstâncias, mas eu acho que principalmente com relação a questões comportamentais. Eu costumo sempre dizer que a gente não pode usar o mapa astrológico como álibi, né? De repente, se você é uma pessoa agressiva, ou se você é uma pessoa apática, ou se você, enfim, tem dificuldades em estudar, ou, enfim, uma série de coisas. Isso aparece no mapa. Agora, a decisão de positivamente enfrentar, eu tenho várias questões, assim, que, no meu caso, a astrologia funciona muito como uma psicoterapia. Eu acho que muitos fatores ali do que eu vejo no meu mapa, que eu preciso melhorar, me ajudaram a tomar consciência e eu melhorei. Ainda é um esforço. Mas, assim, como astrólogo, geralmente você alerta a pessoa, olha, que esse é um ponto interessante que você deveria se esforçar no sentido de melhorar, né? E o contrário também é verdadeiro. Muitas vezes a gente se depara com talentos ali que a pessoa não desenvolveu. Muitas vezes por falta de autoconfiança, até por falta de oportunidades, mas está ali, né? Está ali como uma sementinha, às vezes depende da decisão consciente. Então, sempre na astrologia, a gente vai ter esse debate do livre-arbítrio versus o karma, ou o que é determinado, mas me parece que o mapa, ele nos traz uma mistura das duas coisas, né? Do nosso karma e do nosso dharma também.
Perfeito, Marquinhos. Mais uma análise brilhante. Você, tenho certeza que está gostando, até pelos comentários, né? O Marquinhos, eu quero dizer que ele lê todos os comentários, né? Se exige alguma resposta, ele dá, né? Está sendo acompanhado aí tudo que vocês escrevem. Deixa aí o que você acha, o que você achou da análise, escreve aí o que você pensa do Ayrton Senna. Foi o maior piloto de todos ou não foi, né? Mas principalmente, né? O que você achou da análise do nosso querido professor Marcos Kuznick. Lembrando que ele atende profissionalmente como astrólogo, e você pode solicitar, você pode contratar a sua análise astrológica diretamente com o Marquinhos. Os dados dele estão na descrição desse vídeo e tenho certeza que será, acima de tudo, uma grande psicoterapia para você. Sem dúvida, se conhecer melhor nos dá mais instrumentos para viver melhor, né? E isso eu posso garantir. Você consegue nas leituras astrológicas aqui do professor Marcos. Marquinhos, obrigado por mais essa. Obrigado, pessoal, estar conosco mais essa semana, né? E como o Jamil falou, né? Vai deixando os comentários, vai sugerindo quem você gostaria. E até outros assuntos, né? Se você quer que fale de algum tema específico da astrologia, pode deixar aqui que, se estiver sempre ao nosso alcance, nós vamos atender. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.